Olá, que bom que você deu um play. Vamos conversar sobre Evangelho no Lar. E nesse capítulo, nós vamos falar sobre Evangelho no Lar com gestante. Então, nós estamos aqui com você em mais um vídeo do projeto Evangelho de Luz, desenvolvido pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda. Nós vamos falar então, e bem-vindo, nós vamos falar então sobre esse Evangelho num momento tão precioso que é o momento da gestação. E para falar conosco sobre esse Evangelho no Lar na gestação, eu trago o seu Luiz Cláudio, que vocês já conhecem, já apresentei ele nos outros vídeos. Seja muito bem-vindo, seu Luiz Cláudio. Obrigado pelo prestígio, pelo apoio, né, que nós possamos fazer o melhor possível nesses momentos que são muito importantes. Nosso muito obrigado. É isso aí. Bom, se a gente observar, e hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer um pouquinho da ciência, já que a gente está falando de gestação, e fazer a ligação com o Evangelho no Lar. Olha, então vai ser bem interessante. Bom, se a gente for analisar números, né, nós temos que por volta de 300 milhões de espermatozoides são depositados. Desses 300 milhões, 1% consegue chegar ao útero. Desse 1%, só 10 chegam às tubas. E só um encontra o óvulo. E depois disso, 75% desses óvulos fertilizados se perdem, são descartados nesse processo até o útero. Eles são destruídos. Então, gente, reencarnar não é fácil. E a gestação é praticamente um milagre, né? Lógico, um milagre no sentido que a gente conhece aí espírita, é algo bem precioso. Então, vamos falar sobre ele. Como eu disse para vocês, eu trouxe aqui 2 casos para a gente refletir, do livro da AME, que chama Infância e Adolescência, da doutora, que foi organizado pela doutora Ana Paula Vec, e é esse artigo que eu trouxe. Ela conta, nesse livro, num dos casos, de uma bebezinha que eles acompanhavam, né, as gestações através de ultrassom para fazer todo um estudo científico. E essa bebezinha, ela tinha mania de brincar com o cordão umbilical. Então, quando ela estava na barriga, ela ficava brincando, mexendo no cordão umbilical. Até que um dia ela puxou bem forte o cordão umbilical. E aquilo causou um descolamento da placenta. E daquele dia em diante, a mãe precisou fazer um repouso absoluto até o nascimento dela. E o que causou admiração nessa pesquisa foi que daquele dia, daquele momento em diante, a bebezinha ela ficou encolhidinha num cantinho e ela não se mexia mais. Ela sabia, de alguma forma, que aquela ação dela, aquele ato dela, aquela brincadeira, tinha causado algo perigoso à sobrevivência dela. E aí eu pergunto para o seu Luiz Cláudio, então quer dizer, seu Luiz Cláudio, que já lá dentro da barriga, esses fetos, né, esse espírito associado a esse corpo, ele já tem toda essa percepção? Se eu fizer o Evangelho no Lar, na gestante, seu Luiz Cláudio, esse feto, esse bebezinho, esse espírito, ele vai perceber o Evangelho no Lar? Como que acontece isso? Ele vai sentir alguma coisa? Fala pra gente um pouquinho. Como que esse bebê lá dentro consegue aproveitar o Evangelho no Lar? Bom, o Evangelho no Lar ele tem uma contribuição assim, muito relevante, né, nesse período. E podíamos começar falando a respeito do que o Emmanuel falou para o Chico uma vez, né? Porque uma mãe procurou o Chico, queria saber se já podia falar do Evangelho lá com a criança, se ele podia participar, se não podia, se podia conversar, né? Aí o Emmanuel mandou o Chico perguntar a idade da criança. Aí ela falou 3 anos. Então você diga para ela que ela está atrasada. 3 anos e 9 meses. Então, por essa informação do Emmanuel, nós podemos observar que o Evangelho não dá uma importância assim, muito grande. Porque quando a família faz o Evangelho no lar, de uma forma, numa sequência, certo? Sendo assíduo nas reuniões, procurando não interromper as reuniões, né? Na sequência, a espiritualidade vai acostumando, aliás, vai tendo
oportunidade de colaborar com a família. E o ambiente no doméstico ele fica o mais harmonioso possível. Consequentemente, vai influenciar no bebê, no feto. Não obstante ser uma criança, naquele momento, ser um bebê, o espírito ele é milenar. Então, ele mantém as suas características, a sua percepção. Né? Então, nesse caso, o espírito que sentiu o que ele Conseguiu tinha feito. Ele compreender. percebeu. É. Então, o evangelho não dá essa possibilidade, porque se o ambiente estiver propício, a espiritualidade vai agir, contribuindo com a mãe, com o pai, fazendo com que o ambiente seja o melhor possível, evitando uma série de problemas. Então, isso é muito importante. Isso é fundamental. Então, essa contribuição do evangelho é muito grande. Então, os pais têm por obrigação dar uma assistência aos filhos, né, possibilitando que eles participem já antes deles. Porque foi feita uma programação antes. Então, o Espírito conversou com os pais. Durante o sono, aquele desprendimento que o Espírito tem, né? Eu já conversava, olha, eu converso com vocês. Tá? Então, vai formando uma amizade. E, consequentemente, vai se adaptando ao ambiente doméstico. Daí o motivo pelo qual nós recomendamos às famílias, né, que implantem o evangelho, participe das reuniões doutrinárias na casa espírita. Isso é fundamental. A palestra é algo que nós podemos dizer, um tratamento permanente. Porque naquele momento a espiritualidade está ajudando, colaborando, orientando, fazendo de tudo para que você saia melhor do que quando entrou na casa espírita. Né? Então, isso é muito bom. O evangelho lá tem uma contribuição excelente. E a criança sente as vibrações. Se ela já Pessoa, às entendeu ali, vezes, né? Ela já entendeu ali a ação dela, então ela consegue. Então a gente vai entendendo pelo que o senhor está explicando, senhor Luiz Cláudio, que não é ali, está ali na barriga, mas não ouve, não sente nada, né? Pelo que o senhor está falando, toda essa harmonização, o bebê vai sentir e ele já vai ser sente. evangelizado, né? Isso. Muito Exatamente. bacana. Por isso que os pais têm que analisar seu comportamento, o que fala, o que faz, tudo isso ele tem uma influência muito grande. Parece que não, mas tem uma influência muito grande. Quanto mais calmo for o ambiente no lar, maior será a possibilidade da criança nascer tranquila. Eu Isso vou é pegar muito essa importante. deixa, vou interromper o senhor. Tem um caso aqui, aí o senhor já continua. Tem um caso aqui que ela traz de um outro estudo que foi feito. Eles pegaram um bebezinho, né, dois bebês na UTI neonatal, e dois bebês com os mesmos sintomas. Então, eles tinham aceleração cardíaca, eles tinham uma série de dificuldades, né, muito já estressados, vamos dizer assim. Cientificamente ou na área médica não é bem assim, mas eu digo um batimento acelerado, eles eram muito agitados. E aí eles foram ver a história, né, de como foi essa gestação desses dois bebês. E um dos bebês era de uma pessoa viciada em drogas, então que estava estimulada, né, com todas essas drogas. E o outro bebê era um bebê de uma grande executiva. E eles chegaram à conclusão de que o estresse, olha só, o estresse daquela grande executiva, né, afetou o bebê tanto quanto um usuário de droga. Então, quando o senhor está falando dessa gestação tranquila, ela influencia fisicamente no bebê. Né? Então, o senhor está falando para mim que se a gente fizer o Evangelho no Lar, ele não é só para o bebê, é para a família toda, então. Exatamente. Esse é o principal. Porque se a família estiver bem, consequentemente, a criança vai estar bem espiritualmente. Então, ela vai sentir-se tranquila. Certo? E se é o caso contrário, a influência também é muito grande. Então, daí o motivo pelo qual a família, né, o casal, o pai, a mãe, eles devem obter esclarecimento quanto a esse procedimento. Porque na casa espírita eles vão aprender como lidar com a criança e como se conduzir, como eles devem
proceder com aquilo. O hábito da oração, isso é muito importante. Isso é fundamental. Quando a criança estiver dormindo, chega próximo ao berço, faça uma oração, converse com o Espírito. Não precisa falar alto, não, só pode falar baixinho. O Espírito absorve. Então, os pais têm, assim, uma responsabilidade. Então, essa agitação na qual foi citado, isso aí é consequência dos pais, da mãe, que talvez não tenham tido oportunidade de conhecer a doutrina espírita, esses ensinamentos, essas informações que vão ajudar bastante, que estão nos ajudando. Né? Isso é fundamental, porque o esclarecimento evita uma série de problemas. Que não Exatamente. precisa... Pois não. Não, pode falar, pode falar. Então, pode ir. Então, os pais têm uma responsabilidade. Então, a prática do Evangelho lá, né, aquela reunião simples, que é uma leitura, prece, uma leitura de comentário, depois as vibrações, e a prece de encerramento, é uma atitude muito simples, e dá a impressão que não tem um efeito, mas o efeito dela é assim, muito grande. Nós podíamos dizer assim, de uma forma assim, bem simples, falando, que é um efeito cavalar. Mas é muito grande. Nós não temos ideia dos benefícios que o Evangelho nos traz. Isso é fundamental. A família deve cantar Evangelho, principalmente se for espírito. Obter informações na casa espírita, conversar a respeito, como é que faz, os livros indicados, principalmente os livros infantis, se tiver crianças pequenas. Né? E antes da criança nascer, a família, o casal já tem que fazer evangelho lá, para poder facilitar o trabalho. Por exemplo, nós temos o depoimento de um espírito que reencarnou em encéfalo. E numa reunião mediúnica, na qual o espírito tinha a oportunidade de se comunicar para conversar com os pais, fazer agradecer o que eles fizeram por ele, é o espírito de uma menina muito simpática, muito bonita. Aí eu era aquela criança que nasceu em encéfalo. Então, eu vim agradecer meus pais o que eles fizeram por mim. Durante o Evangelho no lar, principalmente, eles pediam aos Espíritos que me ajudassem cada vez mais. E graças à colaboração deles, o entendimento, a paciência, a solidariedade deles, hoje eu estou aqui. Eu consegui superar meus equívocos do passado, com o trabalho, com a colaboração deles. Né? Então, e isso aí já diz tudo. É depoimento do Espírito referente ao Evangelho no lar quando ele estava no freite. Olha só que bacana, né? É o depoimento de quem vivenciou ali no útero o Evangelho no lar, né? Então, é muito interessante mesmo, né, seu Luiz Cláudio? A gente vai concluindo, então, dessa importância, como o senhor destacou, para esse momento, daquela gestação que foi programada, né, foi esperada, foi desejada, até indica-se fazer o Evangelho no lar no período de pré-concepção, aqueles casais que desejam, né, ter um bebê, estão nesse processo, que também façam o Evangelho. Então, naquela gestação esperada, ou também, como o senhor trouxe para nós aqui, naquelas gestações mais difíceis, porque eu acho que ainda nessas gestações é que o espírito necessita mais desse evangelho, e a família, né, a gestante, o marido, o pai, o companheiro, a companheira ainda precisa estar ali nesse processo. A gente fala assim, eu queria que o filho viesse com manual, né, para a gente saber. E eu digo assim, o filho não vem com manual, mas tem uma cartilha muito boa que se chama Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se nós lermos ali, colocarmos em prática o Evangelho, com certeza seremos pais, mães muito bons para os nossos filhos. E como o senhor Luiz Cláudio descreveu, é um momento de que faz uma oração, é um momento curto, nada muito longo. A gente pode colocar uma música, né? Os bebês se sensibilizam, a gente sabe, com a música. Eu vou deixar também aqui o link de uma música da Sheila Passos, onde é um diálogo da mamãe com seu bebê. E é muito emocionante. Né? Vou deixar esse link e vou deixar também aqui na descrição o link do roteirinho que a gente traz, né? Num vídeo de roteiro, para você que gostou dessa entrevista, se interessou, conhece alguém
que está em processo gestacional, né, ou trabalha com atendimento fraterno, para você encaminhar e recomendar. Vai ficar o link aqui do roteirinho e também compartilhar aí a nossa entrevista. E para quem tem mais que um filho, né, e às vezes está no processo de gestação, a gente fala de fazer esse momento para o bebê também, a gente indica o quê? Fazer o evangelho da gestante num dia e da outra criança ou das outras crianças no outro dia. Porque a gente sabe que criança tem muitos ciúmes, não é? Então, vamos destinar um dia e dizer assim, olha, esse dia é o evangelho do nosso bebê. Então, aí o irmãozinho, a irmãzinha também põe a mãozinha na barriga, canta música para aquele bebê. E num outro momento, a gente faz o evangelho da família para a criança. E aí ela também se sente prestigiada. Então, não é um momento em que ela vai ter que dividir só a mãe, né? O evangelho. A gente faz o evangelho ali com a gestante e não esquece de fazer o evangelho com os irmãozinhos, com a irmãzinha, com o irmãozinho, para que harmonize. Porque, afinal de contas, melhor que um evangelho, 2 evangelhos, né? Na semana. Mas é isso aí. A gente vai continuar com as nossas séries, com esses nossos encontros. O próximo encontro, né, a próxima entrevista que nós vamos ter já é vamos ter a evangelização com bebês e todo um processo aí para a gente ir acompanhando as dicas do Evangelho no Lar. Eu agradeço, senhor Luiz Cláudio, por mais uma participação tão esclarecedora, trazendo aí essas situações tão comoventes e falando com tanto amor do Evangelho no Lar. Agradeço a sua participação. Muito obrigada, viu, senhor Luiz Cláudio? Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. E é isso aí. E até o nosso próximo encontro, não esqueça. Faça e ensine a fazer o evangelho no lar e no coração. Até a próxima.